Olá pessoal, novamente eu aqui Almir gostaria de apresentar para vocês agora mais uma arquitetura, e essa é uma arquitetura na qual vou apresentar uma aplicação de push notification criada no Lazarus e integrado com o CSV-CompDB. Primeiro eu tenho que apresentar o problema da questão e depois eu quero apresentar a solução. Eu gosto de salientar que aqui é um local barulhento. Você, por favor, ignore aí o som de fundo. Neste exemplo, temos aqui uma questão muito básica. Vamos imaginar então que o lojista, o dono da loja, o dono do atacadista, tem uma base de dados online num servidor e que toda transação dos clientes desse lojista, como atualização de débito, essas coisas, vai para essa base de dados na nuvem, totalmente integrada. Imagine então que tem 10 milhões de clientes. Então o que acontece? Para esse lojista saber quem quitou as dívidas em momento oportuno, ou seja, em tempo real ou praticamente em real, coisa assim de a cada 20 minutos, ele teria que fazer então tipo uma query a cada tantos e tantos tempos nessa base de dados e verificar o campo lá, o campo da dívida, se está como pago ou como em débito. Então vamos apresentar aqui um exemplo de como vamos usar uma solução. Então temos aqui inicialmente, representando esses clientes, 3 pessoas nessa tabela de devedores. Essa tabela aqui está no servidor. Só que ao invés de 3, imagine que sejam 10 milhões. É porque assim fica mais fácil de apresentar a arquitetura. Nessa arquitetura então temos o seguinte: o cliente do lojista vai fazer a sua atualização dos dados, o update normalmente. Então nós nessa arquitetura vamos criar aqui na arquitetura uma lista de triggers, que são os procedimentos. Esta lista de trigger é uma trigger para cada cliente. Então vamos observar que principalmente para os clientes que estão em dívida, porque para os clientes que já estão pagos não faz sentido, né? Então a gente cria uma trigger para os clientes em dívida, que assim que ele paga, o banco, quando ele faz um update na hora da transação de pagar, o banco naturalmente vai gerar um arquivo representando aquele registro. Nessa nossa arquitetura de demonstração, nós devemos então já ter criado para cada cliente um arquivo representando um registro, porém com valor nulo. Vou apresentar isso de parte em parte. Então, depois que a trigger é disparada, um aplicativo no desktop do lojista ou no celular do lojista ou onde quiser do lojista fica verificando a cada tempo os clientes que fizeram o pagamento, sem necessidade de fazer a query no banco, porque essa trigger é disparada na transação do débito, do pagamento do débito. Então o lojista ele recebe essa notificação a partir do sistema, não da query no banco. Então por aí você vê uma grande vantagem. Então vou mostrar aqui como é que está meu servidor. Temos aqui então o servidor web com o script CQL que vai agir para atualizar a base. Temos a base de dados, que é a tabela de devedores com 3 registros. Temos o script que vai trabalhar no servidor assim que ele for invocado. O script update devedores change vai ser invocado pela interface web, vai simplesmente buscar o identificador daquele devedor e modificar o campo de situação
vai ser modificado para esse novo estado, que é o ID do cliente mais o estado. Geralmente aqui nessa arquitetura eu estou usando aqui como o ID e o estado pago. Para isso, então, foi criada a procedura para um certo cliente. Então definiu aqui um procedimento apenas para um cliente das milhões que eu tenho. Então eu tenho um cliente chamado cliente 002, que quando ele receber escrito pago dele lá da transação, vai gerar um arquivo no subdiretório do Apache, na pasta TRG, com o nome 002. Para isso, já temos lá no Apache uma pasta trigger com os respectivos arquivos, porém com campo nulo. O arquivo 02 aqui está escrito nulo. Enquanto isso, a aplicação desktop do cliente que fica fazendo a notificação, ele fica verificando o que foi modificado. Ele só vai colocar aqui o status como pago se caso lá for modificado através se aparecer lá no arquivo do servidor da trigger, se aparecer esta tag. Então, quando aparecer essa tag no conteúdo dos arquivos da trigger, que por enquanto estão nulos, então essa aplicação de push notification vai considerar como pago. Essa aplicação ela é passiva, ela não faz nenhuma transação, não altera nada, ela só consulta os arquivos que estão no servidor sem consultar o banco de dados. É a parte. Então ele faz parte desse desktop logista, ele fica verificando. No momento eu não vou clicar em verificar, vou clicar só no momento de demonstração. Então esse arquivo de procedures acompanha o CSV.db. Temos então a versão desktop e a versão servidora. Temos aqui a versão, aqui temos a interface para criar trigger. Essa trigger é criada apenas na versão desktop e você pode transportar ela para copiar o arquivo e colar dentro da CGI Bin, onde está a versão servidora. Então tudo já está no seu devido local. Então vamos simular agora que um cliente, eu vou colocar ativar aqui e verificar, e ele vai começar a verificar a cada certo de tempo o que aconteceu online. Para isso eu vou minimizar aqui algumas aplicações, vou fechar aqui algumas, vou manter aqui aberta. Aqui a pasta onde está as triggers passivas. Aqui um roteiro só para ajudar a me situar aqui na demonstração. Então online vai chegar um cliente, vou minimizar aqui para favorecer ao uso. Vai chegar um cliente online e vai na tabela no formulário de update. Um desse cliente, vamos supor que é um cliente que a trigger não está aguardando. Vamos supor que o cara que fez a trigger lá é um cara desatencioso. Ele deveria criar uma trigger para cada usuário. Porém ele é um cara desatencioso, e o que ele fez? Ele simplesmente esqueceu. Então vem o usuário 01 e digitou lá pago. Ele atualizou. Então na base de dados o usuário 01 ele atualizou. Porém, como o rapaz lá da manutenção é um rapaz desatento, ele esqueceu de criar trigger. Então o sistema do patrão lá não recebeu nada, porque não foi gerado no sistema de trigger um disparo. Então a culpa não é do sistema, a culpa é do desenvolvedor. Por exemplo,
No 01 não aconteceu nada, porque a trigger em si não estava guardando aquele usuário. Então vamos continuar. A trigger 2 também não gerou nada, porque como foi o 01 que cadastrou, nada aconteceu. Então agora eu vou demonstrar para você quando virar o 02. Então aqui no procedure aqui, na trigger, está esperando a partir da mudança do campo o registro 02 com o valor 02 pago. Então o 02 vai pagar a sua conta. Então ele clica update, ou durante uma transação que seja, aconteceu a transação. No que aconteceu a transação, vou minimizar aqui. Então aqui no 02 do patrão apareceu perfeitamente. Por quê? Porque quando aconteceu a trigger, lá os arquivos de trigger do servidor lá, ele foi modificado, ele recebeu então o conteúdo quitado, que quando foi baixado da aplicação do patrão, do dono da loja, foi baixado e verificou que tinha essa tag quitado. Porém a tag pode ser projetada de acordo com o seu uso, é você que projeta isso. Então o push notification apareceu para o patrão aqui dizendo que aquele registro foi pago. Então eu demonstrei aqui para você que essa notificação depende exclusivamente do procedimento da trigger. E para isso eu vou te mostrar aqui na tabela do banco, que o 02 também foi atualizado. Então o 02 também foi atualizado. Então o que demonstra que o sistema de trigger funciona perfeitamente. É lógico que se você tem 10 milhões de pessoas para fazer uma procedura dessa aqui, para cada uma, você vai demorar muito tempo, você não faz isso. Então você cria um aplicativo que vai simplesmente copiar cada sentença dessa, aplicando a variável específica daquele registro. Eu acho que você deve ter compreendido essa questão. Ao mesmo tempo que fizer um aplicativo de batch para fazer isso automaticamente, também você deve criar um arquivo TRG dentro da pasta específica que foi. Observe que tem um caminho aqui. Então você deve configurar esse caminho com este caminho e criar um arquivo, por exemplo, com o termo null, ou se quiser até em branco mesmo. Então, para cada registro de débito, você cria os arquivos nulos e, ao mesmo tempo, cria a sentença aqui dentro do procedure PRC. Então, esse aplicativo aqui, que está no desktop do patrão, tem uma tabela. Para manter esse design aqui dessa tabela, tem uma tabelinha local que ela não está integrada no banco, ela simplesmente é local para o patrão controlar lá uma coisa local. Ela não tem transação, não trabalha com script. Então, para cada registro que está lá no débito, eu criei então um identificador, o caminho do registro da trigger no servidor e o status. E então aí está a questão aqui. Você pode aí pôr a função de salvar o status, né? Que é o post, né? Método post para salvar o status. No caso aqui é só para demonstração. Então, acredito que ficou compreensível essa arquitetura de push notification ou alertas com Lazarus e CSV.tb. O aplicativo feito no Lazarus, eu vou zipar toda essa arquitetura, vou zipar e vou colocar no box para compartilhamento e vou deixar o link aqui na descrição. Eu agradeço novamente a sua visualização e até o próximo vídeo.